Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde, Natália. Tudo bom? E aí, como vão? 100%? Tudo beleza? Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Juliana. Tudo bem? Bom, meu povo, ó, eu deixei para vocês. Eu deixei? Peraí. Deixa eu ver se eu deixei. Aula, não sei o quê. Deixei, tá aqui, ó. Você viu lá no Classroom que nós temos três listas de exercícios, uma de dilatação, uma de transferência do calor e uma de gases ideais, já adiantando um pouquinho aí do nosso tópico da semana que vem também, tá bom? Eu ainda tenho que deixar para você uma listinha que versa sobre termodinâmica, tá? Mas essa é a última listinha também para a gente. Já foi bom para você dar uma adiantada aí no trabalho, tá bom? Gente, para otimizar, do mesmo jeito que nós fizemos da última vez também, tem algum exercício já que você quer me pedir? Vamos lá. Você já diz os exercícios que você está com dúvida e a gente já vai resolvendo. Ah, inclusive, vocês pegaram as três. Eu só falei que eu deixei as três listas lá. Vocês chegaram a pegar as três listinhas? Pegaram? Fala para mim, manda um joia. Converse com o Wilton. O Wilton tem problemas de solidão, ele fica aqui sozinho. Ixi, as três não. Então relaxa, Natália. Já já eu mando outra para você, tá? Fique fria. Eu mando aqui pelo chat e você pega, tá bom? Deixa eu te mandar logo enquanto o povo já vai chegando aí. Ó, deixa eu ver. Você tem a listinha de dilatação, que é a 6. Eu vou te mandar então aqui a de transferência do calor. Por que que não foi mesmo, hein, querido? Deixa eu ver. Ah, agora sim, agora vai. Olha aí, a lista de transferência do calor e a listinha de gases ideais. De nada. A de gases a gente provavelmente não vai mexer hoje não, né? Se as coisas andarem como eu estou imaginando aqui, a gente vai mexer com ela mesmo na semana que vem, tá bom? Então já peguem aí, meu povo. Vai, diz pra mim, tem algum exercício dessa lista de dilatação que deu trabalho pra caramba, assim, que você quase morreu e tal, pra fazer? Se não, eu vou seguir a minha sequência aqui e a gente vai fazendo uma porrada de coisas legais. É o tempo que a galera vai chegando, coisa boa. Deixa eu abrir o Zoom aqui. Ah, tem. Deixa eu abrir o Zoom aqui num outro dispositivo, porque eu quero ver um negocinho na tela. Reunião. É isso mesmo. Aí. Oi, diga, Yasmin. Hoje a gente vai começar com a lista de dilatação. A não ser que você tenha algum pedido especial. A respeito da lista antiga também, não tem problema, pode pedir. Fica à vontade. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês, então, aqui, ó. Se você quiser pedir algum, pode pedir, tá bom? Eu vou fazer aqui da listinha de dilatação. Tenho não, é que eu cheguei meio... Não, relaxa, velho. Fique fria. Pegue a sua listinha de dilatação aí, tá? Eu mandei duas listinhas aqui que eu não sei se você pegou, ó. Depois dá uma olhadinha aí. Eu não sei se o chat ele fica para você. Eu mandei a lista de transferência do calor e a de gases ideais. Mas se não pegou também, relaxa, vai acompanhando, porque eu vou compartilhar elas aqui para você, tá bom? Então, vamos nessa, meu povo. De nada. Então, ó, vamos ver, vamos ver. Ó, começando aqui com o nosso troço. Ah, rapaz, tá ali, a setinha aparece na tela.
Era isso que eu queria ver, ó, se a gente conseguia ver a setinha aqui numa boa, ó. Setinha e tal. Nossa, eu sou um inútil, né? Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, beleza. Vamos lá, vamos continuar. Então, ó, diz assim: a dilatação térmica linear sofrida por um objeto, questão 1 da lista de dilatação, tá, meu povo? Listinha de dilatação, essa listinha aqui, olha. Cadê? Essa listinha aqui, questão 1 da listinha de dilatação. A dilatação térmica linear sofrida por um objeto em forma de barra de um dado material foi investigada por um estudante que mediu o comprimento L da barra em função de sua temperatura T. Os dados foram dispostos no gráfico apresentado abaixo. Aí ele mostra algumas características, já já a gente discute a respeito desse gráfico. Com base nos dados obtidos nesse gráfico, determine o comprimento final LF de uma barra feita do mesmo material que a barra utilizada para a obtenção do gráfico acima, tendo comprimento L0, 3 metros, T0, 20 graus Celsius, após sofrer uma variação de temperatura, de modo que sua temperatura final seja de 20 graus Celsius. Gente, a dilatação, seja ela linear, superficial ou volumétrica, ela depende de algumas características, olha só, de algumas propriedades. Aquilo que nós chamamos de dilatação, ΔL, tá, é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura, mais ou menos desse modo, tá bom? Onde L0 é o comprimento inicial, alfa é o coeficiente de dilatação. Isso é a cara geral da dilatação. A dilatação depende do tamanho inicial das coisas, depende do material e da diferença de temperatura que você vai submeter o corpo. Se fosse uma dilatação em 2 dimensões, porque essa aqui que eu acabei de fazer para você, é a dilatação de uma dimensão. Se fossem 2 dimensões, como é que nós ficaríamos? Assim, ó, delta A de área de superfície igual a 0 vezes beta vezes delta T. Onde aqui o beta é equivalente a 2 vezes o alfa. Não precisa escrever não, relaxa. Já já eu vou te dar um jeitinho de escrever isso aqui numa boa. E se por acaso a dilatação fosse em 3 dimensões, ela ficaria volumétrica, ó, variação de volume, igual volume inicial vezes gama vezes ΔT, onde gama é o coeficiente de dilatação volumétrica, tá? E nesse caso, relativo, portanto, a 3 dimensões. Para você guardar tudo numa boa, guarda assim, olha só. O alfa está para uma dimensão, assim como o beta está para 2 dimensões, assim como o gama está para 3 dimensões, tá bom? Então, ó, o beta é igual a 2 alfa e o gama é igual a 3 alfa, se for do seu interesse, tá bom? Beleza. Isso aqui é o que você precisa para resolver problemas que envolvam dilatação. Quando nós vamos na questão, de fato, olha o que ele diz, ó. Eu tenho um material, uma barra, tá? Se é uma barra, é uma dimensão, de comprimento inicial 3 metros, e cuja temperatura foi de 20 para 70 graus. Então, a temperatura aqui sofreu uma variação de 50 graus Celsius. Então, a temperatura sofreu, nessa questão, uma variação de 50 graus Celsius. E o comprimento inicial dessa barra é de 3 metros. Para eu saber a dilatação da barra, né, qual foi a variação do tamanho, eu preciso do coeficiente de dilatação, que ele não me deu. Da onde eu vou tirar esse coeficiente de dilatação? Do gráfico. Então, esse coeficiente aqui, a gente vai extrair do gráfico. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Se liga só. A partir das informações do gráfico. O que acontece aqui? Ó, deixa eu puxar a setinha. Ó, esse tamanho aqui é exatamente a variação de comprimento, é o ΔL. Esse tamanho aqui
é a variação de temperatura. E esse tamanho aqui, em especial, é o comprimento inicial do material. Então, olha só o que acontece. Se ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT, então a gente fica com ΔL, que é 0,02, igual a 1 vezes o alfa vezes a variação de temperatura, que é de 100 graus Celsius. Tá? Esse 10 ao quadrado a gente passa para o lado esquerdo aqui dividindo, e aí depois ele sobe com o sinal do expoente trocado. Então o alfa vai ficar para a gente, portanto, 0,02 vezes 10 elevado a menos 2 graus Celsius a menos 1, ou graus Celsius recíproco, né? Recíprocos, que é a unidade do coeficiente de dilatação. Tudo bem, gente? Substituindo, então, esse coeficiente lá naquela condição do item, a condição proposta pelo item, então, ou seja, para esse problema aqui, como que tudo vai ficar para a gente? Ó, ΔL igual L0 alfa ΔT. Então, a gente fica com tamanho inicial 3 metros, coeficiente de dilatação foi aquele que nós calculamos, 0,02 vezes 10 a menos 2 graus Celsius a menos 1, vezes a variação de temperatura, que é de 50 graus Celsius. Então, ó, 50 vezes 0,02 dá 1. Ó que top. Então, ficamos com 3, 10 a menos 2 metros. Ó, esse aqui, multiplicado com esse, dá 1. Vai morrer. Assim. Tudo bem, gente? 3 centímetros, se você preferir, de dilatação. Dificuldades até aí? Não, tudo jóia, tudo maneiro. Legal. Ó, vou mandar um joia também. Eu mandei um joia aqui do meu celular. Muito divertido isso, cara. Eu tô testando umas funcionalidades aqui desse negócio. Tem altas paradas aqui, rapaz. Maneiro. Vamos lá, meu povo. Copiou, tirou print, vou passar. Se eu passar de uma vez, não esquenta. Eu vou deixar esse material à disposição lá no Classroom para você, tá bom? Vamos lá, questão 2. Gente, a questão 1, ela foi para relembrar como que a dilatação funciona, tá bom? O que você precisa saber, quais são as características. A questão 2, por outro lado, já é uma questão que tem uma incidência muito grande em prova. São dois tipos de pergunta que são muito comuns em prova. Para onde a barra entorta, né? Ou por que que ela entortou para aquele lugar, pergunta 1. Pergunta 2, qual é o tamanho do buraco da chapa, né? Se a chapa tiver um buraco no meio, quando eu esquentar ela, o que vai acontecer? Se o buraco aumenta ou o buraco diminui. Então, vamos comentar a respeito das duas situações, porque elas são duas situações bastante recorrentes em prova. Começando por essa daqui, olha só. Questão 5. O termostato é um dispositivo cuja função primordial é não deixar a temperatura de um sistema exceder um certo valor pré-determinado. Pode ser utilizado em refrigeradores, sistemas de arrefecimento de motores de veículos, etc. Dentre os modelos existentes no mercado, há o termostato mecânico, que usa o princípio do par bimetálico ou lâmina bimetálica. O par bimetálico é composto por duas lâminas de metais de diferentes coeficientes de dilatação, que têm suas faces firmemente soldadas. As figuras 1 e 2 mostram a vista de perfil de um par bimetálico. Na figura 1, o par bimetálico encontra-se a temperatura ambiente em formato de superfície plana.
Na figura 2, após sofrer uma variação de temperatura, o par está curvado com a face côncava na lâmina do metal B e a face convexa na lâmina do metal A. Na figura 2, em relação à figura 1, o par bimetálico teve sua temperatura. Eu não coloquei aqui as alternativas, né? Mas ele pergunta basicamente assim, teve sua temperatura aumentada, diminuída, e como é que funcionam os coeficientes de dilatação nesse caso. Gente, o coeficiente de dilatação de uma barra ou da outra pode ser maior, não tem problema nenhum. Isso depende de como é que vai ser o fluxo de energia térmica. Se você esquentar essas barras, um comportamento. Se você resfriar essas barras, outro comportamento. Mas daqui do desenho eu consigo tirar informações que são muito importantes. Por exemplo, eu acho, não sei, acompanha comigo aí. Eu acho que dá para você perceber que esse comprimento aqui, que eu destaquei do metal A, esse comprimento lilás ali, ele é maior do que esse comprimento aqui, verdinho, do metal B. Dá para você perceber isso daí? Fala para mim se você percebe que esse comprimento de fora é maior do que o comprimento de dentro. Porque se você não conseguir visualizar isso, então é aí que está o problema da resolução da questão. Todo mundo pegou? Fala para mim aí, manda o joia. Você entendeu direitinho o que acontece? É por esse motivo aqui, enquanto vocês vão respondendo, que aqueles corredores de 400 metros rasos, né, saem em posições diferentes. O cara que corre por fora, ele vai sempre percorrer um caminho mais comprido. É por isso que ele larga um pouquinho mais à frente para compensar, tá bom? Então, o comprimento final da barra A tem que ser maior que o comprimento final da barra B. Então, isso é algo que a gente pode anotar aqui. Vamos pegar essa informação desse desenho. Se nós compararmos os desenhos, né, com certeza o comprimento final da barra A é maior que o comprimento final da barra B. Professor, então quer dizer que a barra A dilatou mais? Não, não. Depende do caso, como a gente havia conversado antes. É assim, se eu tiver feito o padrão, porque quando eu falo de dilatação, a vontade que dá de dizer que a coisa esquentou é grande, que é uma beleza, né? Então, se eu tiver aquecido o sistema, né? Aí, nesse caso, já que os dois tinham o mesmo comprimento inicial e agora o A está maior, depois do aquecimento, então, de fato, a dilatação do A foi maior que a dilatação do B. Então, se nesse processo, vamos botar assim, se tiver acontecido um aquecimento, se o comprimento da barra A ficou maior que o da B, então, com certeza, o coeficiente de dilatação da A é maior que o coeficiente de dilatação da B. Pronto. Isso aqui não tem muito o que discutir, tá? Se a A ficou maior depois que esquentou, então ela dilatou mais. Só que eu poderia ter feito diferente. Se ao invés de aquecido, eu tivesse resfriado. Se ao invés de um aquecimento fosse um resfriamento. Aí, nesse caso, os dois corpos estão encolhendo. Nesse caso, se o A fica maior do que o B, então o B encolheu mais do que o A para ele ficar menor. Então, nessas condições, o coeficiente de dilatação do A vai ter que ser menor que o coeficiente de dilatação do B. Então, depende muito do que acontece. Se por acaso eu aqueço o sistema, um comportamento. Se eu resfrio o sistema, outro comportamento, mesmo que os dois resultados sejam muito parecidos visualmente, tá bom? A barra entorta para baixo com as duas hipóteses que eu sugeri para você aqui. Tudo jóia? Agora, qual é a alternativa correta? Depende do que ele está perguntando. Vamos ver? Espera aí, deixa eu ver aqui, exercício 5. Olha só o que ele está dizendo aqui, alternativas. Ele diz assim,
Na figura 2, em relação à figura 1, o par bimetálico teve sua temperatura A diminuída, pode ser, e o coeficiente de dilatação linear de A é maior que o coeficiente de dilatação linear de B. Não. Se eu diminuir a temperatura, B tem que ser maior que A. Então já está errado. Aumentada, pode ser, e o coeficiente de dilatação do A é menor que o do B. Não. Se eu aumento a temperatura, o coeficiente do A tem que ser maior que o do B. Letra C, diminuída, e o coeficiente de dilatação de A é menor que o coeficiente de dilatação de B. Certo, essa aqui está boa. Essa aqui funciona. Letra D, aumentada, e o coeficiente de dilatação de A é menor que o de B. Não, se eu aumento a temperatura, o A tem que ser maior. Letra E, diminuída, o coeficiente de dilatação de A é maior. Não, se eu diminuo a temperatura, o coeficiente de A tem que ser menor, tá? Então, letra C de queijo aí para você. Tudo bem, gente? Tudo beleza? Deixa eu voltar aqui para tu pegar a anotação. Tranquilidade. Tudo massa. Filé. Pode crer. Hoje à tarde rolou uma live do pessoal da UNB para comentar a respeito de como ficaria a paz e vestibular, mas eu não fui atrás. Se eu souber de alguma coisa, eu mando naquele grupinho lá de WhatsApp que vocês têm. Não fiquei sabendo de nada ainda. Pois é, o Aldo eu acho que estava dando aula, né? Tem que ver quem que assistiu a live lá. A gente deve ter alguma reunião a respeito disso aí. O UNB é uma incógnita, cara. O UNB, rapaz, oh, meu Deus do céu. É engraçado, quando você trabalha dependendo da UNB, que nem eu, assim, você fica sofrendo, né? E quando vai ter que ser mais pro final do ano mesmo, para a prova sair ali em março, talvez. Do vestibular, Yasmin, eu não sei, eu tô especulando aqui. Do PAS eu tenho certeza que é mais ou menos isso mesmo. Mas do vestibular eu não sei. Isso, tá ótimo. Então eles não vão abandonar o vestibular, não. Legal, legal, isso é muito bom. Isso é muito bom, principalmente para vocês que se prepararam de uma forma específica, né? Que legal. Ah, ó, Júlia, não é só tu não, minha filha. Que nem eu estava falando aqui, para quem trabalha com o UNB, que nem eu, fica sofrendo, né? Para quem estuda e depende da UNB, você fica sofrendo também. E para quem está lá dentro da UNB, também está sofrendo. Pense, ó, rapaz, tá sinistro, né? Você vai encontrar professores muito bons lá na UNB, tá? Se vocês não sabem, eu estudei na UNB, sou mestre, doutor pela UNB, né? Assim, você vai encontrar profissionais ali que são, puta, fantásticos, muito bons no que eles fazem. A aula é uma droga, é uma droga. Às vezes você fica com raiva de ter que assistir aula. Tanto que tem vários deles que sabem disso e nem cobram chamada, nem nada. Você vai ver lá como é que é, né? Mas, de qualquer maneira, é uma universidade fantástica, nada a declarar. Eu não quero voltar para a UNB nem para passar na porta. Eu odeio aquele lugar com todas as minhas forças, né? Mas dizer que é ruim, de forma alguma. Eu tenho problemas pessoais com a UNB. Né? Outro dia até que choveu, ano passado, a minha esposa falou assim, nossa, amor, você viu o que aconteceu com o UNB e inundou tudo lá? Eu falei, desabou aquela praga? Ela falou, não, que coisa. Aí eu, tá, foi mal, os meninos ainda tem que entrar lá, então deixa rolando, né? Mas tudo bem. Vamos voltar, meu povo, vamos voltar. Eu tenho problemas sérios com a UNB, cara. Vamos. Ó, diz assim, questão 11 da mesma lista, tá? Só que mais lá para o final da lista, tá? Para a gente avaliar duas grandezas físicas que são importantíssimas aqui. Ó, dois blocos de materiais diferentes, ferro e concreto, e de mesma massa, foram utilizados como amostras em um teste experimental. Os mesmos foram aquecidos a partir da temperatura ambiente por fontes térmicas idênticas que transmitiram a mesma quantidade de calor aos blocos. Desconsiderando eventuais mudanças de estado, observou-se que o bloco de ferro sofreu maior variação de temperatura. Com relação às propriedades térmicas dos materiais em pauta, tal fenômeno é explicado pelo fato de o bloco de ferro apresentar
Maior calor específico, maior capacidade térmica, menor, mesma capacidade térmica, menor calor específico. Vamos ver o que são todas essas coisas. Primeiro, houve variação de temperatura. Então, olha só o que ele disse, ó. O bloco de ferro sofreu maior mudança de temperatura, tá? Só que não houve mudança de estado. Então, desconsiderando eventuais mudanças de estado. Então, temos transferência de energia térmica aqui. De que jeito, professor? Olha só. A primeira forma de transferência de energia é o calor sensível. Calor sensível. Tá? Essa é a energia ligada à mudança de temperatura, sem mudança de fase. O calor ligado à mudança de estado físico, por outro lado, é o calor latente. Tá? Esse daqui está ligado à mudança. Não, peraí, desculpa. Mudança de estado físico, ou de fase, se você quiser resumir um pouquinho aí. Tá? O calor sensível tem cara assim, ó, que é a quantidade de energia igual a m vezes c vezes ΔT, onde C é o calor específico da substância, tá? Calor específico da substância que você pode escrever assim, ó, calorias por grama por grau Celsius. É a quantidade de energia que eu preciso para mudar de 1 grau Celsius uma massa de 1 grama do material, por exemplo, né? E eu tenho também uma outra característica associada à combinação entre massa e calor específico, que é o que a gente chama de capacidade térmica, tá? Capacidade térmica. Eu vou falar e se você não entender, você me pergunta, tá? Uma perguntinha para mim aí, ó. A capacidade térmica é uma propriedade relacionada com o corpo. Corpo. Sistema. Todo o conjunto, tá? Leva tudo em consideração. Por outro lado, o calor específico é uma propriedade relacionada com o material. Tá? O calor específico é uma característica associada ao material. O calor específico diz para mim se é ferro, se é concreto, se é madeira, se é ouro, se é prata, se é plástico, se é vidro. A capacidade térmica não, diz para mim qual é a cara que o sistema tem, qual a capacidade que o sistema tem de resistir a trocas de calor, a mudança de temperatura advinda das trocas de calor, tá? A capacidade térmica é o que a gente chama, de um modo mais grosseiro, de inércia termodinâmica. Ela diz para mim como um corpo reage ao receber energia térmica. Se a capacidade térmica for grande, a reação, que é a mudança de temperatura, é pequena. Se a capacidade térmica for baixa, a reação, que é a mudança de temperatura, será grande, tá bom? Então, cada uma dessas propriedades me leva a um determinado conceito diferente. Só que aí, olha só o que ele diz, ó, 2 blocos de materiais diferentes. Então, eu tenho calor específico para o ferro, calor específico para o concreto, mas de mesma massa. Olha que loucura. Mesma massa. Ou seja, já que as massas são iguais, sobra para a gente comparar
os calores específicos, tá? Então, eu não vou conseguir dizer se as massas são iguais, que esses dois corpos, esses dois blocos, terão a mesma capacidade térmica. Impossível, tá? Eu até posso ter coisas de materiais diferentes que têm mesma capacidade térmica se eles tiverem massas também diferentes, tá? Mas, se tiverem a mesma massa, quem vai bater o martelo agora a respeito do aquecimento é o calor específico. Então, olha só o que ele diz. Já que, no caso do ferro, é o ferro que tem essa maior variação de temperatura, significa, então, que aquecer o ferro é mais fácil. Se é mais fácil, depende de menos energia. Se depende de menos energia, então o calor específico é naturalmente mais baixo. Aí, ó, maior calor específico comparado ao do concreto? Não, menor calor específico. Maior capacidade térmica? Não posso comparar. A mesma capacidade térmica não vai ser, já que são materiais diferentes, de mesma massa, capacidades térmicas diferentes também. Letra D, menor calor específico comparado ao do concreto. Letra D, correta. Opa. Então, letra D para gente, tudo jóia? Só que ainda tem a outra quantidade de calor, ela não vai alterar a questão para a gente, mas a outra quantidade de calor, que é o calor latente, né, é aquela constante, o calor latente é a constante que indica para mim quanto de energia eu preciso para fazer uma substância mudar de estado físico, ou seja, quanto de energia eu preciso para fazer uma massa de substância mudar de estado. Eu acho que você está mais acostumado a ver esse calor latente escrito assim, ó, Q igual a M vezes L, desse jeito, tá? L é o calor latente, Q é a quantidade de energia, Q de quantidade, tá bom? De energia associada, nesse caso, à mudança de estado físico, seja do sólido para o líquido, do líquido para o vapor ou do sólido direto para o vapor, depende da substância que você tem, de que condições, a que condições essa substância está sujeita, digamos assim. Tudo bem, gente? Tudo beleza até aí? Então, letra D, menor calor específico comparado ao do concreto. Então, tome nota mais ou menos desse jeitinho aí. Quem já copiou vai para o 12. Quem não copiou, termine de copiar e vá para o 12. Vou passar. 12. Olha só, diz assim. Em uma garrafa térmica são colocados 200 gramas de água a temperatura de 30 graus Celsius e uma pedra de gelo de 50 gramas. A temperatura de menos 10 graus Celsius, de gelo a 50 gramas, a temperatura de menos 10 graus Celsius. Ponto. O professor não sabe ler aqui. Após o equilíbrio térmico, todo o gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio é 7. Todo o gelo derreteu e o equilíbrio é 0,4. Todo o gelo derreteu e o equilíbrio é 20. Nem todo o gelo derreteu e o equilíbrio é 0. O gelo não derreteu e o equilíbrio é menos 2. Gente, essa questão é curiosa, né? O que acontece aqui? Eu acho que é a questão dessas de troca de calor que te dá mais trabalho para fazer, né? Porque você tem que ver qual que é o potencial que a água quente tem de derreter o gelo. Então, para você entender direitinho, vamos fazer assim, ó. Quanto de energia eu preciso para fazer com que o gelo derreta por completo, né? Então, vou botar assim para tu, ó. Se liga. Derretimento do gelo. Derretimento do gelo. Tá? O que acontece nesse caso? Você pega o gelo, que está a menos 10 graus Celsius, e leva ele até a temperatura de fusão,
0 graus Celsius. Então, menos 10 graus Celsius. Você vai levar ele até a temperatura de fusão 0 graus Celsius. Assim, tá? Depois de levar ele para a temperatura de fusão, você faz o derretimento dele por completo. Então, ainda sem mudar a temperatura, ainda em 0 graus Celsius. E aí o que nós temos? Um calor sensível aqui e um calor latente aqui. Seria mais ou menos isso. Vamos calcular cada um dos dois. Calor sensível. Massa vezes calor específico vezes mudança de temperatura. Então, a gente fica com massa de gelo, 50 gramas, vezes calor específico do gelo. Ele deu lá na questão para você, olha só. Cadê? Aqui na questão, ó, ele dá o calor latente de fusão do gelo, calor específico do gelo e o calor específico da água, tá? Então, pensando nisso, calor específico do gelo, 0,5 vezes variação de temperatura de menos 10 até 0, a variação é 10. Aumentou 10 graus Celsius. Por isso, mais 10. 10 vezes 0, 5 dá 5, vezes 50, 250. Calorias. Assim, tá? Agora, calor latente, M vezes L. Massa que eu quero que derreta o gelo todo, vezes 80. Isso aqui vai dar para a gente, portanto, 4.000 calorias. Assim. Ou seja, eu preciso de 4.250 calorias para conseguir fazer o gelo derreter por completo. Será, agora vem a pergunta, será que a água tem esse poder? Será que ela tem essa capacidade? Vamos ver? Ó, agora, poder de aquecimento, de resfriamento da água. Resfriamento da água. Qual que é todo o potencial de resfriamento da água? Seria eu levá-la de 30 graus Celsius, aqui, ó, até 0 graus Celsius. Até 0 graus Celsius. Seria mais ou menos isso. Então, o que nós temos aqui pelo meio do caminho é só um calor sensível. Então, apenas um calor sensível. Eu não vou congelar a água que está fria aqui, não tem como, né? A quantidade de água aqui é muito grande. Então, nesse caso, o que aconteceria seria o seguinte: calor sensível para a água. Massa de água, ele diz 200 gramas, vezes 1, vezes a variação de temperatura, 30 graus Celsius. Isso aqui se eu levar até 0. Então, nesse caso, daria para mim 6.000 calorias. Agora, o que você faz? Compara. Ó, essa daqui é a quantidade de energia para derreter tudo. 4.250 calorias. Essa daqui é a quantidade que eu tenho à disposição. Ou seja, a água tem condições de derreter o gelo todinho e ainda sobra um pouquinho de energia. Essa energia que sobrar, o que eu faço? Elevo a temperatura do sistema. Ou seja, a temperatura de equilíbrio do sistema vai ser acima de 0 e com a massa de gelo completamente derretida. Então, as nossas alternativas possíveis são apenas as letras A, B e C. Tá? As letras D e E não são possíveis. Como que eu descubro agora qual a alternativa correta? Duas maneiras. Uma extremamente rápida. Qual a diferença de energia entre 6.000, 4.000 e 4.250? 1.750
calorias. Essa energia é o que eu vou usar para aquecer a água de 0 até a temperatura de equilíbrio. Só que a massa de água agora são os 200 que eu tinha, mais a massa de água que veio do gelo que derreteu. Então, daria para mim 250 gramas. Então, 250 gramas vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura, igual a 1.750. Uma possibilidade. Professor, não gostei do jeito que você fez. Faz de outro? Faço. Olha só. Se eu quiser, então, ver qual que é a temperatura final, a gente pode fazer do jeito padrão. Calor cedido mais calor recebido igual a 0. Quem cede calor? A água quente. Então, ficamos com água quente 200 vezes 1 vezes variação de temperatura, temperatura final, que eu não sei quanto é que é, menos a temperatura inicial, que vale 30, mais ou menos assim, mais calor recebido. Quem recebe energia? O gelo. Primeiro, ele é elevado de menos 10 até 0, e eu já sei que dá 250 calorias, porque a gente já calculou isso aqui, ó. Depois, eu derreto o gelo todinho, e eu sei que dá 4.000 calorias, porque nós já calculamos essa energia aqui. E agora, a energia necessária para aquecer a água que sobra, que fica no lugar. Então, 50 vezes 1. Presta atenção nesse 1, porque se o gelo derreteu, agora o calor específico é da água, tá bom? Vezes a variação de temperatura, temperatura final, menos a temperatura inicial, que é 0, uma vez que essa água gelada está vindo do 0 e aquecendo. Então, ficamos assim, gente. 200T menos 6.000 mais 4.250 mais 50 vezes T igual a 0. Então, 250T menos 1.250 passa para o outro lado, mais 1.750, assim, tá? Então, ó, menos 1.750 passa para o outro lado positivo, mais 1.750, tá? Passa esse 250 dividindo, então ficamos com 1.750 dividido por 250. Isso vai dar para a gente 7 graus Celsius, que dá a letra A de iPad. Tudo bem, gente? Tudo jóia? Tudo bacana. Essa é uma das questões que mais dá trabalho, esse tipo de questão, quando você estiver fazendo isso aqui com troca de calor e gelo derretendo e o diabo, isso dá muito trabalho. Tá bom, gente? Tranquilo? Não pense que você está fazendo conta à toa, não. Vai ser mais demorado mesmo. Então, se você identificar, ver que dá conta de fazer, já faz. Se não, você já deixa ela lá encostadinha e volta num momento mais oportuno. Isso também faz parte da sua estratégia, né, de como você vai fazer a sua prova. Tranquilo, tranks, copie rapidão. Vamos lá. Vou passar. Agora a gente vai para a próxima listinha, listinha de
transferência do calor, tá bom? Pulando aí para a próxima listinha de transferência do calor, já começa aqui com esse exercício 4, que é um exercício do Enem, tá? Vamos ver? Ó, diz assim: em uma residência com aquecimento central, um reservatório é alimentado com água fria, que é aquecida na base do reservatório e a seguir distribuída para torneiras, de modo a obter melhor eficiência no aquecimento com menor consumo energético. Foram feitos alguns testes com diferentes configurações, modificando-se as posições de entrada de água fria e de saída de água quente no reservatório, conforme a figura. Em todos os testes, as vazões de entrada e saída foram mantidas iguais e constantes. A configuração mais eficiente para a instalação dos pontos de entrada e saída da água no reservatório é, respectivamente, nas posições. Gente, olha só que coisa. Já que o nosso elemento aquecedor, olha que interessante, ó. Já que aquilo que ele definiu como elemento aquecedor está embaixo, e o que eu tenho aqui dentro do reservatório é um líquido, né? Eu vou escrever assim, ó, fluido. Então, a temperatura vai ser maior na parte de baixo com relação à temperatura na parte de cima. Resultado, é natural, então, que aqui na temperatura mais alta, onde a densidade é menor, a matéria que tiver aqui, por ter menos densidade, é natural que essa matéria suba. Tá? Esse fenômeno de movimentação provocado por diferença de temperatura, a gente chama de convecção. A convecção sempre acontece quando eu tenho movimentação de um fluido, seja um líquido, seja um gás, tá bom? Movimentação em meios fluidos, tá? Tem que ter mobilidade molecular aqui, digamos, para o fenômeno de convecção acontecer. O fluxo de calor natural sempre acontecerá no sentido contrário ao sentido da gravidade. Então, se o campo gravitacional está para baixo, se o campo gravitacional é descendente, o fluxo de calor, tá? Fluxo de calor, vou escrever ele desse jeito aí. Se você tiver enrolado, escreva fluxo de calor do lado por extenso mesmo, vai ser para cima, tá? Isso aqui no fenômeno de convecção natural. Tá bom? Sempre da temperatura mais alta para mais baixa, tá? E isso faz o fluxo de calor ser para cima. É por isso que você bota a fonte de calor embaixo ou a bomba de calor em cima, tanto faz. Ou você coloca o fogo embaixo ou coloca o ar-condicionado em cima. Do jeito que você quiser construir, vai dar certo, desde que você favoreça o fenômeno de movimentação de energia térmica no sentido contrário ao sentido do campo gravitacional. Então, usando essa linha de raciocínio, depois que o fluido aqui passar pelo aquecedor, ele vai chegar aqui com a temperatura baixa. Eu vou jogar ele para passar por aqui pelo aquecedor. À medida que ele passa pelo aquecedor, ele ganha energia térmica e aquece e sobe. Então, eu acho que é mais eficiente se a gente jogar o líquido entrando pela tubulação número 3 e saindo pela tubulação número 4, naturalmente. Então, entra no 3, sai
no 4. Se você montar a tubulação desse jeito, fica realmente mais prático. É que assim, eu não sei se vocês já viram esses aquecedores solares que ficam em teto de casa, é muito louco. Eles são desse jeito, né? Ele fica lá no teto da casa e aí tem um tubo aqui assim na base e um tubo aqui assim, ó. Esse tubo aqui da base é o tubo de entrada de água fria, esse tubo aqui de cima é o tubo de saída de água quente, né? Onde você distribui a água quente, manda ela para uma caixa d'água, alguma coisa desse tipo, né? Então, a melhor combinação aí para mim seria, portanto, a combinação da tubulação 3 com a 4, posições 3 e 4, letra D de Jack. Tranquilo, esse é o fenômeno de convecção para você. Dificuldades até aí? Não. Problema, trauma, dúvida, pânico, vontade de morrer, vontade de ser flamenguista? Não. Maravilhoso. Top. Tire um print aí, vou passar. Ó, questão 11. Pula aí algumas, vai lá para 11. Diz assim, ó. A garrafa térmica de uma determinada marca foi construída de forma a diminuir trocas de calor com o ambiente, que podem ocorrer por três processos: condução, convecção e irradiação. Irradiação, que ele diz aqui, né? Dentre suas várias características, podemos citar: 1. A ampola interna da garrafa é feita de plástico. 2. A ampola possui paredes duplas e entre essas paredes é feito vácuo. 3. A superfície interna da ampola é espelhada. Assinale a alternativa que corresponde ao processo que se quer evitar usando as características citadas. Bom, gente, olha só. Primeiro, a ampola interna da garrafa é feita de plástico. Plástico é um material de baixa condutividade térmica. Tá? Então, vamos anotar plástico na condição 1. Tem baixa condutividade. É por esse motivo que você nunca, jamais, em hipótese alguma, olha que legal, vai ver uma garrafa térmica de ferro ou de metal. Ah, professor, é claro que eu já vi. Tem altas garrafa térmica de metal aí. Pois é. Só que se você olhar, elas são de metal por fora, até que é de metal por dentro também, só que do lado de fora ela é gigante e do lado de dentro ela é bem fininha. Né? Você vê umas garrafas térmicas enormes assim que só cabe 2, 3, 4 copos de café, não cabe quase nada, né? Por que que ela é assim? Porque entre aquelas folhas de metal, o que normalmente o que o pessoal faz é colocar isopor ali, exatamente por causa da baixa condutividade térmica para dificultar a troca de calor com o ambiente, né? E o metal de dentro é sempre bem mais polidinho que o metal de fora. Tá? Exatamente porque corpos aquecidos emitem radiação, emitem ondas de calor. Então, se eu fizer a superfície interna espelhada, eu faço também com que essas ondas de calor sofram reflexão dentro da garrafa térmica e retornem para o fluido, diminuindo as perdas por irradiação, por exemplo. Então, superfície interna espelhada, superfície interna espelhada, ajuda a refletir a radiação térmica, reflete a radiação térmica.
tá? Nessa garrafa que eu falei para você aí, eles fazem as paredes de isopor, né? Mas eu também posso fazer com espaço vazio. Eu posso colocar o ar. O ar é um péssimo condutor de calor. Não sei se você já viu quando você entra nesses prédios públicos, por exemplo, que tem ar-condicionado, né? Quando você chega perto da porta, que são daquelas portas automáticas, fica um jato de ar assim. Né, uma cortina de ar. Essa cortina de ar é porque o ar é um isolante térmico, não impede você de passar, mas dificulta bastante a entrada da energia térmica de fora, que está mais quente, para dentro do ambiente, né? Melhorando o desempenho, por exemplo, do sistema de refrigeração do local. Então, essas paredes duplas e entre as paredes é feito vácuo, é exatamente para diminuir as trocas de calor por convecção ali dentro. Por condução, perdão, né? Então, no caso, o ar, tá? Tem também, perdão, baixa condutividade. Tá? Então, o processo 1 é para dificultar a condutividade térmica. O processo 2 também ajuda a dificultar a condutividade térmica. E o processo 3 ajuda a concentrar energia térmica que é emitida por causa da irradiação que corpos aquecidos naturalmente emitem. Então, como é que fica para a gente? Condução, condução e radiação. Condução, condução, condução e radiação. Hum... Ah, é porque ele coloca o númerozinho aqui do lado, ó, desculpa. Não, a formatação tá uma droga, né? Então, primeira situação aqui, 1, condução, 2, condução, 3, radiação. Então, 1, condução, 2, condução, 3, radiação, né? Ah, professor, e essa convecção que ele coloca pelo meio do caminho aí? O ar, se você fizer vácuo lá dentro, né, você evita troca de calor por condução, porque não tem partículas nas proximidades para que elas consigam passar energia uma para outra. E evita também a troca de calor por convecção, porque a convecção tem que atuar em meios que são meios fluidos. Mas do jeito que ele construiu a garrafa aqui, essencialmente por condução, mas serve para a gente a letra D sem problema nenhum. Tudo bem, gente? Tudo beleza? Problemas até aí? Tranquilo? Dificuldades? Tudo filé? Copia aí, tire um print. Tá bom, Natália. Então, já que você disse que está tranquilo, vamos apimentar o nosso relacionamento aqui agora. Deixa eu passar. Vai aí para a questão número 3 do Enem. Questão número 3. É uma questão do Enem 2019, né? A prova do último ano, né? Só que é uma questão que dá um bocado de trabalhinho para você, né? Ó, vou ler. Diz assim: o objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de calor com o ambiente externo. Essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica K e à área interna das faces do recipiente, bem como a diferença de temperatura entre o ambiente externo e o interior do recipiente, além de ser inversamente proporcional à espessura das faces. É uma pausa, rapidinho. Essas informações que ele deu aqui para gente, olha, acompanha. Essa troca de calor é proporcional a condutividade térmica, a área interna das faces do recipiente, bem como a diferença de temperatura entre o ambiente externo e o interior do recipiente, além de ser inversamente proporcional à espessura das faces. Essa informação fornecida aqui nada mais é do que o enunciado da lei de Fourier
para a condução térmica, tá? O que diz a lei de Fourier? Diz que o fluxo de calor, que é basicamente o calor trocado por intervalo de tempo, é igual a K vezes A vezes ΔT dividido por L, onde L é a espessura do material, a espessura do condutor. Ou, como eu sempre gosto de dizer, tá? L é a menor distância entre a mais alta e a mais baixa temperatura. Muitas vezes vai ser a própria espessura do corpo do corpo que você está usando ali como isolante térmico, basicamente, tá bom? Então, essa é a lei de Fourier. O K, a condutividade térmica, no Sistema Internacional de Unidades, é dada em watt por metro Kelvin. Então, se você quiser anotar, ó, no Sistema Internacional de Unidades, essa constante K é dada em watt por metro Kelvin. Mais ou menos desse jeito, tá? Área em metro quadrado, ΔT, que é a diferença de temperatura em Kelvin, ou graus Celsius, uma vez que é a mesma coisa, comprimento ou espessura em metros. Isso para que a energia fique em joule e o tempo em segundos, tá bom? Fluxo de calor dado em watts, joule por segundo. Vamos continuar. A fim de avaliar a qualidade de dois recipientes A e B, cujas dimensões são essas, de faces de mesma espessura, um estudante compara suas condutividades térmicas Ka e Kb. Para isso, suspende dentro de cada recipiente blocos de gelo a 0 graus Celsius, de modo que suas superfícies estejam em contato apenas com o ar. Após um intervalo de tempo, ele abre os recipientes enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo e verifica que a massa de gelo que se fundiu no recipiente B foi o dobro da que se fundiu no recipiente A. Aí ele pergunta: a razão entre as condutividades térmicas dos recipientes A e B. Gente, olha só, vamos começar aqui de baixo, né? Vamos começar por baixo. Ele diz assim, ó, após um intervalo de tempo, ele abre os recipientes e verifica que a massa de gelo que se fundiu no recipiente B foi o dobro da que se fundiu no recipiente A. Ou seja, como a massa que mudou de estado no recipiente B é o dobro da massa que mudou de estado no recipiente A, nós estamos falando de calor latente. Estamos conversando aqui sobre calor latente, tá? Calor latente é a massa vezes a constante de calor latente. Então, nesse caso aqui, ó, vai ficar o calor de B igual ao dobro do calor que foi recebido pelo A. Tá? Isso porque o calor latente é a massa vezes a constante de transição de fase. Como é uma fusão para os dois casos, é a mesma constante, o dobro da massa, o dobro de calor. Tá? No mesmo intervalo de tempo, vamos anotar isso também, olha só, no mesmo intervalo de tempo, calor por intervalo de tempo, olha aqui em cima, é fluxo de calor, do jeito que a gente havia conversado antes. Então, nessas condições, eu posso dizer para você que o fluxo de calor através das paredes de B teve que ser o dobro do fluxo de calor através das paredes de A. Acompanhamos? Joia? Acompanhamos aí numa boa? Maneiro. Aí, já que o fluxo de calor é conhecido através das paredes do recipiente, quem dita esse fluxo de calor para a gente é a equação de Fourier. Então vai ficar assim, ó, KB vezes a área das paredes do recipiente B
vezes a diferença de temperatura dividido pela espessura, que eu vou chamar de L, igual a 2 vezes Ka vezes a área das paredes do recipiente A, vezes a diferença de temperatura, dividido pela espessura das paredes do recipiente. Que ele diz, olha que interessante, são faces de mesma espessura, tanto para o recipiente A como para o recipiente B. Então, se tem a mesma espessura, eu vou matar isso aqui, ó. E eu sei também que se o ambiente externo é o mesmo para os dois e do lado de dentro o gelo está em contato só com o ar, então, na prática, a diferença de temperatura para o recipiente B é a mesma diferença de temperatura também para o recipiente A. Ou seja, sobra para a gente apenas que KB vezes AB é igual a 2 vezes KA vezes área A. Mais ou menos assim. Agora precisamos da área, né? As áreas eu vou ter que calcular dos dois aí, ó. Recipiente A, 40 por 40 por 40. Recipiente B, 60 por 40 por 40. Então vamos lá. Áreas. Deixa eu calcular as áreas aqui. Primeiro do recipiente A. Se nós levarmos em conta que esse recipiente é um paralelepípedo, né? Algo mais ou menos assim, ó. Nos dois casos, tá? Para as duas figurinhas aí, para as duas situações. A gente vai ter assim, ó, largura, altura, profundidade. Acompanhou? Então, ó, como é que fica a área? Vai ser essa face aqui, ó, só que tem essa da frente e a lá de trás. Então, vezes 2. 2 vezes a largura vezes a altura, mais 2 vezes essa face aqui, ó, profundidade vezes altura, que tem duas também, uma de cada lado. Então, 2 vezes a profundidade vezes a altura, mais 2 vezes essa daqui de cima. Olha só que loucura. Porque tem a de cima e tem a de baixo. Só que essa área aqui é largura vezes profundidade. Então, largura vezes profundidade. Então, essa área A, vou botar o 2 em evidência, vai ficar 40 vezes 40, mais 40 vezes 40, mais 40 vezes 40. Isso vai dar para a gente, então, uma área A igual a 2 vezes 40 vezes 40 vezes 3, né, gente? Ó, 3, 1, 2, 3. Então, isso aqui dá 6 vezes 40 vezes 40. Ai, professor, que área horrível. Por que você não resolve essa conta aí? Porque eu estou no Enem, né? Eu não tenho calculadora. E ficar resolvendo essa conta pode não ser útil. Então, deixa ela aí encostada desse jeito, que depois a gente se vira com ela. Área da superfície B. Olha só. As dimensões do B são diferentes. É 60, 40, 40. Então, eu vou ter 60 vezes 40, mais 40 vezes 40, mais 40 vezes 40. Ué, professor, por quê? Olha só. Então, digamos que seja 60 aqui, ó. 60 vezes 40, eu acho isso de baixo, vezes 2. 60 vezes 40, eu acho essa lateralzinha aí, né? 60 vezes 40... Não, aqui é 60 vezes 40. Aqui para essa área de baixo. 60 vezes 40, eu acho a área lateral.
né? E 40 vezes 40 eu acho a área da lateral aqui que a gente não está vendo também. Tudo jóia até aí? Tudo beleza? Então fica desse jeito. Área do B, então vai ficar igual para a gente a 2 vezes. Esse 40 eu vou botar em evidência também. Esse 40 aqui, ó. Fica 40 mais 60 que dá 100, vezes, ou mais 60 que dá 160 centímetros quadrados. Pronto, temos as duas áreas agora. Agora a gente substitui. Então, ó, substituindo, a gente fica então com condutividade B vezes área do B, a gente calculou, 2 vezes 40 vezes 160. 2 vezes 40 vezes 160, mais, ou igual. Deixa eu só puxar esse negócio para o lado um pouquinho. Assim, igual 2 vezes a condutividade do A, vezes a área da lateral do A, que a gente também calculou, 6 vezes 40 vezes 40. Então, 6 vezes 40 vezes 40. Ai, que top! Olha só o que acontece, ó. Esse 40 aqui morre com esse 40 aqui. Foi um. Esse 160 aqui morre com esse 40 aqui. Sobra 4. Foi o outro. Aí, esse 4, ó. Cadê? Esse 2 aqui morre com esse 2 aqui. Sobrou só o 4 e o 6. Como ele quer a razão entre KA e KB, isso vai dar para a gente, portanto, 4 sobre 6, que dá 2 sobre 3. Aproximadamente 0,666, que eu não me lembro que alternativa que dá. Deixa eu só ver a alternativa aqui, ó. Cadê o negócio? Aqui. Letra B. Aproximadamente 0,67, letra B. Essa questão é mais complicadinha um pouco. Espero que você tenha acompanhado aí direitinho. Tire um print aí. Acompanhamos. Tudo filé. Mas essa é demorada. Assim, no Enem, de vez em quando vem uma questão mais demorada. De vez em quando não, né? Todas as provas do Enem que eu peguei até hoje tem uma questão que demora um bocado para fazer as contas, né? Todas as provas, tá? Pelo menos uma questão vai ter lá que você vai passar a vida todinha fazendo conta, tá? Copira.
mais refletimento. Isso faz com que eles aqueçam mais, né? Ah, olha só. Saiu o som agora? Aí, ó, tô drogado aqui, deixei o negócio desligado. Ótimo, vale. Voltando. Não dá tempo de eu fazer a questão 7 aqui com vocês. Vou deixar a dica então, ó. Corpos que absorvem energia térmica, a cor deles influencia. Corpos pretos absorvem mais do que corpos brancos. Corpos brancos são melhores refletores. E graças a esse poder maior de absorção que os corpos pretos têm, a capacidade que eles têm, então, de mudar a temperatura deles, de elevar a temperatura é maior. E corpos mais aquecidos irradiam mais. Então, guarde sempre. O preto é o que aquece mais rápido e também é o que resfria mais rápido, tá bom? Sempre é o que vai acontecer, sempre o preto tem que ser mais rápido, tanto para o aquecimento quanto para o resfriamento. Tudo bem, gente boa? Tudo jóia? Sem problemas? Faça essa questãozinha 7 aí, eu iria fazer com vocês. Qualquer coisa na aula que vem, a gente retoma ela. Tudo bem? Tudo beleza? Gente, tranquilo até aí, tudo massa. Lembrando que é uma pena isso, né? Mas na nossa semana que vem é nosso último encontro, né, cara? O que que eu vou fazer nas minhas tardes de quarta-feira sem encontrar com vocês, bicho? Poxa, que coisa horrível, né? Vou ter que deitar e dormir? Ah, não, gente, por favor. Não, sem chance isso. Tá, gente? Então, foi um prazer imenso. Até semana que vem, tá bom? Se estivéssemos presencialmente, eu juro que eu dava esfirra para vocês. Vou ver se eu mando pelo iFood entregar aí na casa de vocês, tá bom? Então, gente, tchau, tchau. Falou. Até semana que vem. Perfeito, é ótimo. Falou.